paz do Senhor, queridos irmãos. Sou o pastor Fábio, da Igreja Batista Nacional Betsaida, em Ipatinga. Quero conversar com vocês sobre um assunto importante que às vezes nós não atentamos para ele. O livro de João capítulo 8, versículos 12 a 20 é o texto que nós vamos ler. O título dessa mensagem é: o que Deus diz a meu respeito? Como Ele me vê? O que Ele pensa a meu respeito? A verdade, sabemos que é uma figura de linguagem para nossa meditação, porque Ele nos conhece tudo. Mas para que nós venhamos ter mais temor, enxergarmos a Ele como Deus presente, nós viemos meditar nesse sermão e viemos sair edificados para a glória do nome do Senhor. O livro de João capítulo 8, 12 a 20 diz assim: Então Jesus lhes falou outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: Você está testemunhando sobre si mesmo. Seu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse: Ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo segundo... Eu não estou julgando ninguém. Mas mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não estou sozinho nisso, mas eu e o Pai que me enviou. Mesmo na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou aquele que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então eles estavam dizendo: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai também. Ele falou essas palavras na tesouraria, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Deus presente, Pai celeste, que a tua misericórdia se renova e se renovou para nós na manhã desse dia. Quero te agradecer e te engrandecer por tua presença conosco e pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco poderosamente. Todos aqueles que irão ouvir a tua voz sejam edificados e aprendam com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Ó Deus, que o Senhor cumpra o efeito na tua palavra para o qual o Senhor está lançando. Ecoe a tua voz, ó Deus, em cada um que ouvir, ó Deus, a tua mensagem para a glória do nome do Senhor. O que Deus diz a meu respeito? Às vezes nós nos preocupamos com o que o outro está pensando. Nos preocupamos o que o outro está fazendo, por que reage, por que não reage. Existem até cursos para que as pessoas venham trabalhar a própria imagem, como se apresentarem. Mas às vezes não atentamos como nos apresentar diante do Senhor, o que Ele pensa a nosso respeito. Jesus, no capítulo 7, ele foi desafiado por sua família a se exibir, a se mostrar. Eles disseram assim: ninguém faz esses sinais para ficar oculto, porque eles não entendiam que Jesus não veio aqui para dar show, para se exibir. Eles ainda não sabiam quem era aquele que vivia com eles dentro de casa. E havia a festa dos tabernáculos, e eles queriam que Jesus fosse a esta festa, e Jesus falou assim: vocês vão na frente, porque vocês podem ir. E depois, o texto nos mostra que Jesus apareceu, e eles queriam prender Jesus, mas eles não executaram, porque ainda não era o momento de prender Jesus. E no capítulo
6, Jesus havia se apresentado como o pão da vida. Jesus ele já havia se apresentado também naquela festa que ele havia transformado a água, que ele já havia se apresentado naquela festa que ele havia transformado a água em vinho, como aquele que socorre, aquele que provê, como o Deus de milagre, e usou aquilo que tinha na festa, necessidade que havia para se apresentar. E agora ele se apresenta como a luz do mundo, usando o que se precisava naquela festa dos tabernáculos, de luz para iluminar aquele lugar. E ele diz que ele é a luz do mundo. E fala assim: aquele que me segue, ele não ainda andará em trevas. E quando ele diz aquele que me segue, ele está falando de uma mudança de comportamento, de se deixar influenciar por alguém, de tal forma que este alguém venha ser o guia. É bem certo que nós sabemos que muitas pessoas se aproximam de Jesus, querendo ser o guia de Jesus sem perceberem. Tem gente querendo que Jesus o siga nos seus propósitos, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus achômetros, nas suas interpretações pessoais. E Jesus diz aqui: aquele que me segue não andará em trevas. Por que não andará em trevas? Nós conhecemos a palavra de 1 João 1, versos 5 a 7, que diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, não andará em trevas. Não andar em trevas é dizer que não está em trevas e agir conforme não está em trevas. Não está em trevas é a mudança de comportamento tal que a palavra, aquilo que nós dizemos, acompanha aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos acompanha aquilo que nós dizemos. E aí nós nos apresentamos, as pessoas passam a dizer algo a nosso respeito, e o mais importante, Deus também, ele passa a proferir algumas coisas a nosso respeito, porque o mais importante é o que Deus diz a nosso respeito. Nós conhecemos também um versículo muito lindo. O Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 8, 31, 32, um pouco à frente, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa foi uma das questões que fizeram com que aquelas pessoas que estavam convivendo com Jesus naquele momento pudessem arguí-lo, e não entenderam que eles estavam presos. O que Deus diz a meu respeito tem tudo a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo e aquilo que eu penso, aquilo que eu expresso, aquilo que eu deixo de fazer, mostra quem eu sou. E sem eu perceber, eu estou também
fazendo com que Deus diga algo ao meu respeito. E o que Deus dirá a meu respeito depende de mim. Acusaram Jesus assim: você testifica de ti mesmo? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas. E eles acusaram Jesus: você está falando bem de você mesmo, você testifica de você mesmo. Eles tinham o entendimento obscurecido, não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus lembrou da lei, porque eles queriam usar a lei. Em Levítico 20:10 diz que se uma mulher for pega em adultério, na lei diz que se deve apedrejar essa mulher, que vai morrer tanto adúltero quanto a adúltera. Deuteronômio 22:22 também diz assim, que irá morrer tanto o adúltero quanto a adúltera. E um pouco antes, eles tiveram uma cena inusitada com Jesus, quando pegaram a mulher no próprio ato de adultério, e eles queriam apedrejar só a mulher. O texto não mostra que o homem estava ali. E Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Interessante, irmãos, que Romanos 2, versículo 1 fala assim: és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Tu que julgas e faz o mesmo, cuidas que julgando o outro salvará a ti mesmo? Porque ele julga segundo a verdade, ele conhece a verdade. O que Deus diz a seu respeito é como você se apresenta para ele. E não adianta, porque ele conhece o seu interior, ele conhece os seus pensamentos, seus sentimentos. Ele, o tempo inteiro, ele está do seu lado, ele está te observando e me observando. Jesus está trabalhando com esse povo um legalismo. E muitas vezes ele trabalhou esse legalismo. Foi agora com a mulher adúltera. Foi com eles dizendo que precisa de mais de uma pessoa, lembrando da lei, para testificar de si mesmo. E a lei diz isso mesmo. A lei também diz isso. Deuteronômio 19:15 diz isso: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Mas Jesus lembra que Deus está com ele e Deus testifica com ele. E a minha pergunta é: Deus testemunha a seu respeito? Por quê? Deus concorda, está concordando com você em quê? Ou em que você está concordando com Deus para que ele testifique a teu respeito? Ele diz assim: olha, o testemunho do Pai a meu respeito basta. É verdade, irmãos. O testemunho que Deus diz a seu respeito é suficiente. É suficiente. João 5,36 fala assim: as obras que o Pai me deu a realizar, elas testificam de mim. As suas obras, as obras que Deus deu para você realizar, testificam a seu respeito quem você é. Aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer. Porque a palavra do Senhor também diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele peca. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Escritura testifica de você, aquilo que está escrito testifica de você. Jesus, ele falou no verso 29 assim: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que você tem feito? Você faz sempre o que agrada a Deus? Tem uma doutrina espalhada que diz que Deus está em todo lugar. A verdade é que Deus está em todo lugar que ele se faz necessário. Aquele que o buscar, o encontrará.
Aquele que bate, ele abre. Aquele que pede, recebe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós dizemos sobre as respostas erradas daquele grupo. Eles disseram assim: somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém. Nós somos livres. É o que eles quiseram dizer para Jesus. Nós somos livres. Ou, quem sabe eles queriam dizer assim: nós somos filhos de crente, nós somos filhos, nós temos a liberdade. Pois Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não tomeis a ocasião disso, a oportunidade disso para dar ocasião à carne. E Jesus, ele lembra aqui: quem comete pecado é servo do pecado. Romanos 7,15 fala: porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso eu faço. Paulo diz que quem é assim deve reconhecer que é miserável e que precisa de Jesus, e gritar por socorro: quem me livrará do corpo dessa morte? E ter experiência de glorificar Jesus. Ele me livrará do corpo dessa morte, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida. Ele diz no verso 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre? Como que você está? Porque todos os dias Deus vela por você. É importante você se comportar como aquele que está livre, não como aquele que está preso. Por quê? Porque só Jesus pode te libertar. Porque Ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só Ele, segundo Apocalipse 1:18, tem as chaves da morte e do inferno. Porque Ele é propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:16 em diante diz assim: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também. Somos nós também. Qual Ele é, você é? Você tem sido a imagem dele aqui. E ele diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor ou o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que o teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O que diz Deus a seu respeito tem tudo a ver o que Deus diz a seu respeito. E Ele dirá a seu respeito: segundo a tua fidelidade, Ele proferirá palavras de bênçãos para sua casa. Não espere sentado na sua casa, porque desde os tempos de João Batista, a palavra do Senhor diz: o reino do céu é tomado por esforço. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Profira uma bênção na sua casa, profira uma bênção sobre essa cidade, profira uma bênção sobre a sua vida, e que o Senhor te dê força. Deus te abençoe em nome de Jesus.